Olá, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live no YouTube da Livraria da Travessa. Meu nome é Ana Cláudia, eu faço parte da equipe de comunicação da livraria e recebo hoje esse time especial de historiadores, Érica, Melanie e Paulo, que compõem a equipe do projeto História da Ditadura, junto com tantos outros colaboradores e editores. Hoje, inauguramos essa parceria, sendo agora a livraria oficial do site História da Ditadura, promovendo também encontros mensais com autores e pesquisadores. O link com essa curadoria especial trazida pelo projeto, vocês acessam aqui pela descrição do vídeo e pelo chat. Para celebrar essa parceria, convidamos para essa conversa o ilustrador e quadrinista Robson Villalba, que acaba de lançar um grande acordo nacional, publicada pela editora Elefante. Sobre o projeto, iniciando a conversa, passo a palavra para o Paulo César Gomes, historiador, que é fundador e editor-chefe do História da Ditadura. Obrigada pela presença, gente, é um prazer receber vocês aqui. Boa conversa. Obrigado, Ana Cláudia. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Robson, Érica, Melanie. Enfim, eu vou começar falando rapidamente sobre o projeto História da Ditadura e sobre a parceria com a Livraria da Travessa. E, enfim, vou tentar ser bem breve para a gente ir direto ao ponto mais importante, que é a conversa com o Robson e o último livro dele. Então, o História da Ditadura é um projeto de divulgação do conhecimento histórico que começou em 2016. E, embora ele seja de história, né, um projeto de história, a gente sempre vem buscando um diálogo multidisciplinar, né? Então, desde 2016, a gente vem desenvolvendo, né, bancos de dados, textos, realizando entrevistas, que aos poucos foram sendo divulgadas, publicadas no nosso canal de YouTube e no nosso site, que tem o mesmo nome do projeto, historiadaditadura.com.br. Desde o ano passado, com essa questão toda, essa crise, né, gerada pela pandemia, o projeto passou por uma grande reformulação e hoje nós somos 9 editoras e editores, né, e, além de mais de 90 colunistas, entre homens, mulheres, provenientes de várias regiões do país, de várias áreas de especialização. A maior parte são historiadoras e historiadores, mas temos pessoas também de outras áreas do conhecimento. Então, essa parceria com a Livraria da Travessa, que acaba de começar, e hoje a gente tem esse evento de estreia, ela não podia acontecer em melhor momento, né? Além da gente sempre ter admirado o trabalho dessa livraria, que começou no Rio e hoje já está em outros lugares, inclusive fora do país, vai inaugurar uma loja em Brasília daqui a pouco, que é onde eu estou agora no momento, e, além disso, eu acho que mais do que nunca é importante valorizar a existência de livrarias físicas, né? Num momento em que o digital domina, né, as nossas vidas, em certo ponto obrigatoriamente, né, por conta da pandemia, mas ao mesmo tempo as livrarias físicas continuam sendo espaços muito importantes, espero que voltem a ser cada vez mais, porque afinal de contas são onde circulam as pessoas que admiram os livros e o conhecimento gerado por eles, né? Então, também são espaços de trocas de ideias e, por fim, a proximidade com esse ambiente, com esse cotidiano, é uma das principais questões, um dos principais temas que fazem com que a gente fique extremamente feliz, animado, empolgadíssimos que nós estamos, assim, já estamos pensando em vários próximos eventos com essa parceria com a Livraria da Travessa, que, enfim, além de admirar o trabalho, sempre estamos frequentando também. E aí, para começar diretamente logo a programação de hoje, a gente vai contar como entrevistadores, né? Além de mim, que vou mediar e fazer algumas perguntas, temos a Érica Cardoso, que é historiadora também, especializada em representações e narrativas pornográficas.
no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, e a Mélanie Touloat, que é uma historiadora francesa, especializada em humor gráfico, mas também uma brasilianista, né? Especializada em estudos brasileiros, sobretudo do Brasil contemporâneo, que é, na verdade, a nossa grande especialista em quadrinhos, né, em representações gráficas. Então, ela vai ser a interlocução mais direta com o trabalho do Robson. E o Robson, por sua vez, que para mim é uma felicidade enorme começar esse evento, né, essa parceria, com ele especificamente, porque é alguém que eu já admiro o trabalho há bastante tempo, desde o primeiro livro dele, Notas de um Tempo Silenciado, que eu conheci o primeiro livro, depois fui atrás dele para conversar e acabamos fazendo uma entrevista, né, em Curitiba, que é como a gente fazia antigamente, né, entrevistas presenciais, e que é um livro que fala sobre a ditadura militar, né, que é o tema, embora não seja mais o único tema do nosso projeto, é o tema ainda central, né, o que gera mais produção de conteúdo. E a entrevista, inclusive, está no nosso canal do YouTube, uma entrevista que foi feita, se não me engano, há uns 3 anos. E é um trabalho que eu admiro enormemente, por isso essa alegria. E o Robson, rapidamente vou apresentá-lo, ele é ilustrador e animador, formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Ele teve reportagens em quadrinhos publicados em vários veículos, né, como Folha de São Paulo, Le Monde Diplomatique Brasil, Gazeta do Povo. Em 2014, ele recebeu o prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos, justamente por conta desse livro, né, que eu conheci ele, por meio do qual eu conheci ele, Notas de um Tempo Silenciado, publicado em 2014 pela editora Besouro Box, que, como eu falei, fala sobre a ditadura brasileira. E além de, aí agora, o principal, né, que é o livro sobre o qual a gente vai falar hoje, embora a gente vá acabar comentando um pouquinho sobre o livro anterior, que é o livro que foi lançado pela editora Elefante, que é um grande acordo nacional, né, que é uma frase que ficou bastante íntima de todos nós brasileiros que estamos vivendo essa grande crise, sei lá, catástrofe, nem sei exatamente como nomear, desde 2013. E é exatamente sobre esse período que o Robson trata nesse livro. Enfim, além de bom, um livro extremamente bonito. Eu queria projetar aqui, mas enfim, está aqui o livro. De qualquer forma, tem o link aí no canal, no YouTube, então vocês podem consultar, enfim, e comprar o livro do Robson, obviamente, porque afinal de contas, livrarias vivem de vender livros, né? Então, Robson, para começar a dar início à nossa conversa, eu queria justamente fazer essa ponte, né, entre o seu primeiro trabalho, o Notas de um Tempo Silenciado, que foi um trabalho que me apaixonou, embora eu não seja um grande conhecedor da linguagem dos quadrinhos, mas eu fiquei encantado com o livro na época, né? Enfim, não à toa fui atrás de você para tentar te entrevistar e tudo, porque você trata da ditadura de uma maneira pouco usual, né? Mesmo em 2015, que não só se passa em Curitiba, que é uma cidade que agora está protagonista, né? Depois da Lava Jato ficou protagonista, mas não é uma cidade onde normalmente se passam, né, as histórias sobre a ditadura, que tendem a se concentrar nesse eixo Rio-São Paulo. E, para além disso, você também trata de temas pouco abordados, né, como populações indígenas, populações negras, enfim, temas que normalmente estão fora das abordagens mais tradicionais sobre a ditadura. E agora você traz esse livro que, de alguma forma, tem uma ligação, né? Porque desde 2013 a gente vem vivendo esse crescimento, não apenas de discursos, né, autoritários, mas de práticas autoritárias, né? Mesmo por parte das nossas autoridades políticas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ponte, né? Por que o interesse de ditadura e depois como você chegou na ideia desse livro, né, de agora, de 2020, na verdade, que foi lançado. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui, essa é uma oportunidade maravilhosa de estar conversando, muito feliz com o seu convite, Paulo, com o convite da Ana.
Já me ofereço aqui para um pós-apocalipse, fazermos isso pessoalmente, aí vai ser um prazer enorme, assim como está sendo agora. Sobre o primeiro livro, na verdade, ele nasce de uma série de matérias que foram publicadas no jornal Gazeta do Povo, que na época eu trabalhava, e era em ocasião dos 50 anos do golpe civil-militar, né? A ideia do projeto era que uma parte fosse em textos, né, reportagens textuais, fotográficas, e uma parte em quadrinhos, assim. Como o jornal tinha a pretensão de abarcar uma espécie de história nacional do golpe, um dos jornalistas, na época, falou assim, vamos falar sobre o Paraná, né? E aí eles falaram, não, a gente quer fazer uma história nacional, acho que é preciso, assim. Aí eu falei, então a parte dos quadrinhos eu faço um recorte paranaense. E como o Paraná ele acaba escapando, como você descreveu, né, do eixo Rio-São Paulo, assim, as nuances, né, são outras, né? E eu achei que foi bem interessante até poder entrar em contato com isso, assim. E uma das histórias mais interessantes, assim, interessante no sentido de surpreendente, pelo menos para mim, que não era um pesquisador da área, assim, foi a questão da construção da usina de Itaipu, né, que estava sendo produzido um laudo, e um laudo antropológico, fazia parte da Comissão da Verdade, e aquela história realmente, né, foi arrebatadora, assim. E quando eu entrei em contato com a editora, a pessoa editora, né, a Dani Rachel, ela gostou muito dessa história em especial e sugeriu que trouxesse mais histórias com esse viés, assim, sobre a questão indígena. E aí, e também que trouxesse histórias sobre a questão racial também, né? E eu me lembro de uma das personagens que eu queria trazer, que é a Sônia, que eu queria ter trazido na época do jornal, mas não tinha muito como encaixar. Eu falei, poxa, uma oportunidade de trazer a Sônia para o livro. Então, o livro ele acabou ganhando uma característica de minorias, assim, né? Tanto a questão étnica, a questão racial, a questão de gênero, acabou ganhando um pouco mais esse viés. Eu acho que hoje, né, muito graças a Dani e tudo, o livro ele tem esse alcance muito por isso, assim, as pessoas vão encontrar o livro, né, achando que vai ser aquela história a história básica da ditadura é a história dos jovens brancos de classe média contra os militares, né, todos os homens. Então, quando o livro, como ele escapa, isso causa uma certa surpresa e tudo mais, e tem esse interesse, assim, e eu fico muito feliz por conta disso. Eu lembro que recentemente eu ouvi uma frase assim sobre a ditadura, sobre o 68, né? O golpe de 64, aí vem meio as bornas assim até 68, quando entra o AI-5, e que dizia o seguinte, que a diferença do AI-5 para os atos institucionais anteriores é que ali chega a classe média branca, sabe? E aí fazer essa comparação para dizer o seguinte, que o episódio que a gente está vivendo agora, né, a partir de 2018, na verdade, é justamente chegando à classe média branca, né, essa postura de um Estado mais totalitário, um Estado mais de violência, assim. E aí chegamos ao livro atual, né? Assim, antes de eu fazer essa reportagem da Gazeta, eu tinha feito uma reportagem para a Gazeta, que foi o que conseguiu colocar o meu nominho lá, assim, falar, gente, sei fazer isso, sobre as manifestações de 2013. Eu fui acompanhar, assim, como todo mundo, e eu me lembro que na época eu vi uma moça, assim, tipo, tinha uma coisa meio happening, assim, as manifestações de 2013, né? E tinha uma moça com um celular se filmando, quer dizer, parecia que era o namorado dela, né? O companheiro dela filmando ela, e ela com umas luvas de boxe, assim, debaixo de chuva, né? Como já foi característica de Curitiba. E ela falando assim, olha, eu tô aqui pela educação, eu não preciso de educação, porque eu estudo para escola particular, mas eu estou aqui por isso, não sei o quê. Mas me chamou a atenção o fato de que ela estava contando a história, e eu queria contar a história também. Aí eu falei, pô, isso dá para contar em quadrinhos, né? Então, desde aquele momento, assim, e eu comecei a olhar mais para nossa história, tentar entender mais. E aí, quando
passa pelo primeiro o livro, eu tinha interesse já, quando foi publicado, eu falei, poxa, o que eu vou escrever? O que eu vou escrever? E aí, como eu tinha feito da ditadura, não só por isso, assim, achei que o tema do Haiti seria um tema interessante, e hoje aconteceu uma tragédia no Haiti, né? Foi assassinado o presidente lá, e eu achei que aquilo ali poderia render uma boa história. E fiz uma pesquisa e tudo, só que no meio dessa pesquisa, antes de eu começar a colocar ela nos quadrinhos, começou a vir um processo de impeachment, assim, né? Começou a vir o Cunha, todo o desenrolar das histórias, processo de impeachment, a nomeação do Lula, né, afastamento, Lava Jato. E quando eu vi, eu estava só lendo sobre aquilo, só pesquisando aquilo, e aí eu falei, não, acho que esse é o livro que eu vou ter que fazer, assim, porque eu já meio que estou fazendo ele, assim, sabe? E começo já a pesquisar as coisas para esse livro. Num primeiro momento, a ideia era que o livro fosse sobre o golpismo, né? Sobre o processo de afastamento da presidente Dilma. Só que, passado esse tempo, todo o período de tentar a editora, assim, porque o livro ele também tem uma pretensão assim de ser um livro crítico em vários sentidos, né? Tanto crítico ao episódio, como crítico à postura dos vários grupos políticos envolvidos, assim. Então, quando eu procurei editoras, algumas achou que, como eu falava sobre o processo falcatrua de impeachment, que não dava para publicar, e outras porque eu faço algumas provocações à esquerda também, achava que não dava para publicar, até que a Elefante comprou a ideia e falou assim, não, acho que é um livro importante. Mas ao longo desse período, e conforme o livro foi sendo editado por mim, no primeiro momento, e depois pelo próprio Tadeu, da editora, é só um parentezinho, e agradeço muito a editora, assim, tanto pelo trabalho gráfico, por tudo que eles têm feito por mim, assim, estou muito feliz em publicar com eles. Voltando, eu acho que o livro ele ganha um caráter de, assim, vamos tentar entender como chegamos até aqui, sabe? E até hoje eu olho, assim, talvez até por uma questão desse momento que a gente está vivendo, né, que é um momento que a gente está fazendo uma espécie de auto-reflexão dolorosa, eu vejo o livro muito como isso, assim, tipo, vamos olhar para esse trauma, vamos falar para esse trauma, para tentar entender esse trauma e tentar entender como sair desse trauma, assim, como superá-lo, sabe? Eu vejo muito o livro um pouco nessa clave, assim, sabe? Eu acredito que seja aí essa relação entre eles. Não, perfeito. Eu vou passar para a Érica. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Obrigada, Paulo. Bom, obrigada, Ana. Obrigada, Robson. É um prazer. Eu sou uma grande fã do seu trabalho. Legal. E, bom, as minhas perguntas não são bem perguntas, na verdade. Eu queria que você comentasse um pouquinho, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre algumas coisas. E a primeira é que, assim, logo no início do livro, né, você descreve as jornadas de junho. E esse ainda é um ponto que me parece muito polêmico entre as esquerdas. É curioso, inclusive, você acabou de falar sobre as provocações que o livro traz, né? Há quem diga que as manifestações foram o ovo da serpente, né, que é da onde... E há quem negue energicamente isso, que descola completamente o curso dos acontecimentos. E eu achei interessante porque no livro a frase que existe logo no início é que pode ter sido o início desse pesadelo que a gente está vivendo. E aí eu fiquei curiosa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, pode ter sido e pode não ter sido também? Ou o que o Robson acha disso? É interessante, um ótimo apontamento, assim. Porque, assim, nesse mesmo capítulo em que eu falo sobre 2013, eu falo, por exemplo, sobre eventos que acontecem no final de 2012, como, por exemplo, o acordo feito entre o governo federal, empresas e a Fiesp, né, que era o Brasil Maior, se não me engano, que era um acordo, e assim, e esses acordos, eles vão impactar, por exemplo, em medidas de controle de energia elétrica, em controle de juros, que depois vão servir como base de motivação do processo de impeachment, assim, sabe? Então, assim, por mais que, vamos dizer assim, 2013 é um evento, né?
Mas é claro que, bom, estou diante de historiadores aqui, fica até constrangedor falar isso, mas assim, são uma série de eventos que são concomitantes, né? Então, mas para contar uma história, eu preciso elencar um desses eventos e colocar isso dentro de uma linha narrativa. Eu concordo muito com a tese, assim, de que ali houve um final de um acordo de classes, um pacto de classes, sabe? Então, assim, eu acho que a minha leitura é que, de fato, vai mesmo para a rua, num primeiro momento, os grupos que já vinham fazendo manifestações em outros locais do Brasil com menos visibilidade, reivindicando assim, a pauta da mobilidade urbana, né, da mobilidade pública, o ajuste de 20 centavos, e que quando ganha uma dimensão pública, assim, sabe, que era aquela coisa assim, eu vou para a manifestação tirar uma selfie e mostrar nas minhas redes sociais, começa a abarcar outros grupos que também tinham vontades. Acho que também é importante entender isso, assim, esses grupos também tinham vontades. E essas vontades, e aí essa conexão que liga 2013 a 2018, ou a 2021, se preferirem, essas vontades eram muito desorganizadas, sabe? Tão desorganizadas no sentido assim, por exemplo, queremos mais escolas, mas queremos menos Estado, sabe? Tipo, queremos saúde pública de qualidade, mas queremos menos investimento em saúde pública, sabe? Assim, é uma coisa meio... E aí, nesse sentido, assim, que eu acho que essa desorganização da ideia que permite, por exemplo, que alguém com ideias tão desorganizadas chegue ao poder, sabe? Então, assim, eu acho que não é uma coincidência, acho que é causal, assim. E também concordo muito com uma tese, assim, que é do... agora me fugiu o nome dele, Paulo, que pesquisa mídias, que pesquisava protestos, e que ele fala o seguinte, de que os grupos que disputavam poder no final dos anos 70, início dos anos 80, que vão compactuar para formar a Constituição de 88 e vão dividir o poder ao longo dos anos 90, vão formar tanto o grupo tucano quanto o grupo petista. Esses grupos eram mais ligados por exemplo, no caso do PT, pelo menos, era mais ligado a uma tradição sindical, uma tradição de movimentos de trabalhadores rurais, né, de trabalhadores sem terras. Então, esse grupo, ele vira o status quo, né? E os grupos que vão se formando, que são jovens ao longo dos 90, são assim, crianças praticamente dos anos 90, e que vão amadurecendo ao longo dos anos 90, amadurecendo ao longo ao início do século XXI, esses grupos já trazem novas reivindicações, né? Que aí são a questão da mobilidade urbana, que é uma coisa assim, que é uma pauta muito mais ligada, vamos dizer, muito mais próxima do século XXI do que próxima daquelas bandeiras dos anos 70, né? Para fazer uma divisão. Movimentos muito mais ligados a gênero e raça, né? Como, por exemplo, movimentos de mulheres negras, e movimentos que são fora do sindicato, como, por exemplo, a gente está falando de 2013, mas, se eu não me engano, em 2015 vai ter, por exemplo, a ocupação das escolas, sem que fosse por um processo de união dos estudantes, sabe? São grupos que escapam esses grupos que já estavam ocupando o poder, né? Então, eu acho que essa esquerda que incomoda a outra esquerda, né? Quando você fala as esquerdas, eu acho que você é muito feliz na escolha, porque aí a esquerda hegemônica não se vê legitimada pela nova esquerda, assim, sabe? Que tem outras pautas que é diferente da anterior. Então, assim, essa nova esquerda que também não tem a mesma capacidade de luta, assim, vamos dizer assim, não capacidade, mas a mesma experiência de luta que as forças sindicais, que as lutas de movimento estudantil, sabe? Ou seja, ela tem muita vontade, mas não tem todo o treino, vem a público, assim, ou seja, ocupa o espaço de disputa de poder, tem a direita ainda muito desorganizada, que vai cair nesse proto-neofascismo, que eu realmente não sei como classificar, e também vai cair nessa coisa, nesse liberal tupiniquim, né, que é o liberal MBL, assim, que é uma coisa meio esquisita, assim, né, que tem alguns quês de liberalismo, mas nunca se posiciona sobre pautas realmente que dizem respeito à liberdade individual, como, por exemplo, escolha sexual, escolha a opção sobre
o destino do próprio ventre, né? Que é uma coisa assim, tipo, muito individual, né, cara? Então, assim, esse liberalismo tupiniquizado aí, esses grupos que eu acho que eles emergem a partir de 2013, sabe? Trazendo confusão para quem só lia a história de um jeito só e fala assim, nossa, que coisa é essa que é nova, assim, sabe? Ovo da serpente, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita conexão entre o surgimento desses grupos, a disputa deles, e os grupos que hoje disputam também poder, sabe? Porque, por exemplo, se de um lado a gente tem, como consequência disso, o governo totalitário do Bolsonaro, do outro lado, se você tem novas lideranças também assumindo, né, protagonismo dentro da esquerda, né, e novas pautas dentro da esquerda muito presentes, né, como a pauta de gênero, né, a pauta racial, que hoje elas praticamente dominam o debate dentro da esquerda, assim, sabe? Obrigada. Não, perfeito. Perfeito. Robson, porque eu lembrei de uma coisa. Na verdade, você é de Mato Grosso do Sul, não é? É porque eu me lembrei disso agora. Eu sou meio de lugar em um, assim, sabe? Porque Uhum. eu sou nascido em Minas, eu brinco, sou nascido em Minas, crescido no Mato Grosso e fazido no Paraná. Porque eu passei a parte da minha infância e da adolescência, uma grande parte da minha adolescência no Mato Grosso, assim, e agora, depois dos 20 anos que eu vim para o Paraná e acabei ficando. Estou aqui. Daqui a alguns anos, Não, se não me depois eu vou engano, falar. daqui a 1 ou 2 anos eu já vou ter passado mais tempo aqui do que eu passei no Mato Grosso. Aí, pô. Entendi. Não, depois eu falo um pouquinho. Vou passar para Mel agora. De Melzinha. Olá, boa noite. Obrigada Boa também, um noite. grande prazer. Estou bem Prazer feliz todo para meu. esse evento. Eu também, é mais pelo lado do comentário mesmo, né? Mas eu queria partir de uma frase que está lá no início, sem fazer spoiler, né, do livro. No início tem uma frase que diz assim, as pessoas não se empolgam em dar entrevista para um Zé Ninguém, ainda mais se ele fizer quadrinhos, né? O pior se fosse quadrinhos. E talvez ninguém se empolga mesmo, mas, porém, eu acho que um Zé Ninguém que trabalha com quadrinhos talvez é uma das melhores pessoas para escrever essa história, né? Para contar essa história. E eu queria falar um pouco, né, que você falasse, na verdade, essa escolha da arte sequencial, né, da história em quadrinhos, como ela é tão pertinente para contar essa sequência de fatos, essa sequência abrupta, o decorrer das coisas de 2016 para cá, ou mesmo de 2013 para cá, né? Porque a história em quadrinho, a narração em quadrinho, ela tem uma cadência específica, né? Fatos, eventos, e todos esses fatos e eventos desde 2013, que ainda, pelo menos eu, pesquisando a história do Brasil contemporâneo, não consegui entender ainda exatamente, né, como tudo isso se seguiu para chegar no Brasil de hoje. Então, além da estética da investigação meio policial, sombria, densa, que já é um tema em si, essa história em quadrinho ela parece permitir tecer os fios, né, de uma narração de um jeito que é mais livre, que não é linear, porque justamente essa história não parece linear, né? Com essa agenda misturada, idas e voltas no tempo, cortes, né? Então, eu achei isso um fantástico. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa escolha específica, né, para contar essa história. Mais uma vez, muito obrigado, Mel. Está sendo uma oportunidade muito legal de falar sobre várias coisas legais. E, assim, eu sempre gostei de contar história, assim, sempre admirei contadores de história, assim, sabe? Tios, né, amigos, assim, eu me lembro de um amigo, um vizinho, assim, que ele contava umas histórias. E outros amigos falavam assim, cara, mas é mentira essa história que ele está contando. E eu falava assim, mas a história é tão boa, sabe? Que eu gosto tanto de ouvir ele contando, assim, sabe? Eu sempre gostei muito de narração, assim. Eu queria sempre quis contar história, sabe? Como eu sempre desenhei, eu sempre gostei muito de desenhar, assim, eu acabei
e até assim, o quadrinho, ele, ainda mais como é feito no Brasil, assim, eu consigo eu mesmo me virar e contar toda a história eu mesmo, assim, sabe? Fazendo pesquisa de imagens e tudo mais. Então tem um pouco disso, assim, né? E, ao mesmo tempo, também, essa pergunta, ela me permite falar sobre uma reflexão que eu tenho feito sobre o papel do jornalismo em quadrinhos, assim, sabe? Porque hoje em dia a notícia midiática ela é muito efêmera, né? As coisas são Twitter, assim, você vê a manchete da manhã já não é a manchete da tarde, que não é a manchete da noite, assim. Então, o próprio jornal diário ele está deixando de existir justamente pela efemeridade, assim, dos fatos, assim. Não dos fatos, mas do noticiável, daquilo que eu seguro a pessoa, assim, sabe? Eu julgo arriscar que a notícia que segura, ela tem quase o mesmo time de um stories de Instagram, assim. Você vê um pouquinho e, puf, passou, quero o próximo. Puf, passou. Então, assim, nesse mesmo momento, vem uma força, um tipo de reportar que usa os quadrinhos, assim, e eu falo isso porque tem várias outras pessoas, assim, sabe, trabalhando no Brasil hoje com esse formato, sabe, tem a Carol Ito, a Elo, o Pablito, o Demaio, assim, a Gabriela, a Cecília, assim, são pessoas que estão produzindo muita coisa em quadrinho, e o ato de você produzir para uma mídia que vai te tomar muito tempo, te exige muita meditação, assim, sobre o material, sabe? Então, por exemplo, esse livro é um livro que eu me obriguei a meditar muito sobre ele, assim, sabe? Eu tive que olhar para ele várias vezes olhar para aquele material, e todo aquele material bruto, assim, nossa, gente, assim, teve um momento que eu cortei, assim, que eu fui editando o livro, eu cortei mais ou menos umas 80 páginas do livro já desenhadas, assim, sabe? Porque também é difícil você contar é difícil você segurar um leitor do início ao fim de uma história, sabe? E eu achava que era muito importante que o livro fizesse isso, assim. Então, o desenho ele tem uma coisa lúdica, assim, que alcança as pessoas de um jeito assim. Todo mundo já desenhou, sabe? Assim, todo mundo já sentou numa mesa, pegou um papel em branco e tipo desenha. Desenha o sol, a escola, uma árvore, uma flor, assim. Então o desenho ele tem essa coisa lúdica. Então, assim, ao mesmo tempo em que tem uma história densa sendo contada, com muita informação, sabe? E aí, até fazendo um comparativo, mais uma vez, entre o primeiro e o segundo livro, no segundo livro, uma parte das informações eu joguei para o final, dizendo assim, olha, aqui eu fiz a pesquisa para o livro que você leu antes. E nesse livro, não. Nesse livro, eu queria que você pegasse um pouco da minha pesquisa ao longo do processo, assim, sabe? Que você já fosse, ao mesmo tempo que você fosse lendo, você fosse entendendo o caminho que eu fui fazendo para chegar naquele resultado, assim. Então, ao mesmo tempo que você tem essa informação bruta, essa informação densa, que tem essas idas e vindas, como você disse, que às vezes até o nexo causal tempo e espaço não dão conta, né? Ao mesmo tempo, assim, tem a imagem, né? E uma imagem desenhada. Então, aquilo acessa uma memória afetiva da pessoa, assim, que o texto, às vezes, não alcança, sabe? Então, eu acho que o quadrinho ele tem muito essa possibilidade de chegar na pessoa, assim, e várias reflexões que eu vinha tendo, eu trouxe para esse livro, assim, sobre, por exemplo, o meu papel dentro do livro, assim, sabe? Como que eu me coloco dentro do livro? Assim, será que eu tenho que aparecer ou será que eu não apareço? Então, assim, ao mesmo tempo que tem essa coisa do brincar com a desqualificação do quadrinho, né? Tipo, ninguém queria dar uma entrevista em quadrinhos, ainda mais para um Zé Ninguém, e muito pior para um Zé Ninguém em quadrinhos, né? Tipo, e aí... Isso é uma das coisas que eu vinha pensando, assim, sabe? Tipo, e até assim, por exemplo, quando eu apareço, a maior parte das vezes que eu apareço no quadrinho, eu tô de costas ou meio perfilado de costas. Porque também tem muito essa intenção, assim, eu não quero que me veja, eu quero que me acompanhe, sabe? Então, para que o leitor também, a leitora, né, a hipotética, ela encontre o livro, assim, ela vá descobrindo a história
eu sou só um guia, assim, sabe? E que não vou roubar a cena, longe de mim, eu sou só um Zé Ninguém que vou levando essa leitora, assim, ao longo desses fatos que eu fui organizando, né? E que assim, de maneira muito tímida, tenta criar uma espécie de teoria geral, assim, mas é muito assim, tipo, olha, tá vendo o que aconteceu? Foi isso, assim, sabe? É mais nesse sentido. Obrigada. Eu vou fazer um comentário rápido, assim, porque o quadrinho tem a questão estética. Eu, na verdade, comecei a me aproximar dos quadrinhos há pouco tempo, né? A gente estava até conversando antes, né? Eu e a Érica, sobretudo, que a gente é geração Turma da Mônica, né? Então, na minha cabeça, quadrinho era sempre associado a uma época de infância mesmo, né? Então, há muito pouco tempo, e eu acho que, sobretudo, quando eu tive contato com quadrinhos de outros países, porque eu acho que essa produção de quadrinhos, digamos, adultos, né, com temas mais densos, né, históricos, políticos, enfim. E aí, a partir disso, comecei a ter contato com vários livros de quadrinhos, assim, sobre temas super densos, super importantes, e, de repente, que causam um impacto diferente do que um texto tradicional, né? Uma linguagem textual. E tem uma questão do quadrinho também, que é a síntese, né? Porque você tem a imagem, pouco texto, e aquilo sintetiza, mas ao mesmo tempo tem uma comunicação muito direta com quem lê. Né? Então, e você falando, assim, me faz pensar que é uma discussão que está muito presente em todas as áreas, porque a gente da história também, né, nisso que se chama história pública, né, que agora na área da história está um pouco na moda, no fundo é essa tentativa de buscar como chegar ao público, né? Como não ficar só ali entre nós, os historiadores, discutindo de uma forma que só a gente entende, que é chato para quem não compartilha daquele linguajar, daqueles, né? E até por isso me interessa muito essas diferentes formas de narrar a história, né? Seja por um podcast, enfim, um documentário audiovisual, enfim, o que seja. Então, e você, embora você tenha falado, né, tô falando com historiadores, querendo ou não, você tem uma formação super sólida, né, nas ciências humanas, e que isso, pelo menos, me faz ter a sensação de, ao ler os seus dois trabalhos, de uma solidez muito grande no que você está propondo, né, no que você está produzindo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão, assim, entre a sua formação e como isso te direcionou também para as temáticas que você costuma abordar, né, nos seus dois livros, que eu estou falando especificamente, mas na sua produção de maneira geral, porque o livro ele te permite também uma narrativa mais longa, né? Enfim, um quadrinho de jornal é a síntese máxima, assim, né? Enfim, Sim. tá bom? Enfim, questões assim que me interessam. Antes eu conversava com a Ana sobre eu estava comentando que eu estava lendo o livro da Silvia Frederiksen, né, o Caliban e a Bruxa, e que assim, eu não sei qual que é a formação dela no livro, ela está descrita como intelectual, e de fato é uma intelectual, mas que me pareceu muito um livro de historiadora, assim, sabe, porque quando, por exemplo, ela vai fazer um comentário do tipo, naquela época, o preço da comida subiu, aí tem uma nota, e embaixo tem uma nota, assim, enorme, de quase uma página, com toda a referência bibliográfica, mostrando por que ela chegou à conclusão que naquela época o preço baixou, assim, sabe, subiu. Eu falo isso no sentido seguinte, assim, o texto acadêmico, né, ele não fala só para o leitor, ele fala para os outros acadêmicos também, né? Ele é sempre um diálogo com a academia e um diálogo com o público em geral, assim. Talvez o que às vezes cansa os não acadêmicos, assim, é esse diálogo, né? Essa prestação de contas que a gente sempre tem que fazer, né? E até tem uma briga, assim, que eu nem sei como é que vocês veem ela assim também, né? Mas eu imagino que não seja algo que incomode, né? Até por eu estar aqui, entre historiadores e jornalistas, assim, aquela coisa de, ele vai lá e escreve sobre isso, né? Mas eu que sou historiador, né? Faço diferente, não sei o quê. E eu acho que é justamente esse compromisso, assim, no sentido de
um compromisso com o fato narrado e o compromisso com a tradição acadêmica que às vezes aproxima e afasta, assim, sabe? Nesse sentido, assim, por mais que eu tenha essa formação dentro da área das ciências sociais, assim, eu não segui uma carreira como um acadêmico, né, apesar de ter feito o mestrado e tudo. E nem tenho intenção que seja uma tese sociológica, assim, sabe? Ou dentro da ciência política. Até tanto que eu fui entrevistar cientistas políticos, fui entrevistar historiadores, assim, para produzir o livro, sabe? Tanto o Notas quanto o Grande Acordo, porque eu queria saber a opinião de quem estava pesquisando, assim. Uma coisa que me ajuda muito, assim, da experiência, né, das ciências sociais, né, é saber, assim, por exemplo, que existem muitos artigos que fazem um grande levantamento bibliográfico, assim, sabe? Então, assim, eu tenho a impressão de que quem é da área só jornalística, ou mesmo, assim, quem é dos quadrinhos, mas se aventura pela história, acaba não recorrendo a essa pesquisa, sabe? A pesquisa da produção acadêmica, assim. Então, assim, muito do que tem no livro, por exemplo, são artigos acadêmicos, que foram elencando os fatos para poder sustentar uma determinada tese, sabe? O que eu fazia? Eu fui lá e reconstruía aqueles fatos do meu jeito em quadrinhos, e, claro, prestava conta para ele no final, assim, do tipo de dar a referência. Ela falou assim, olha, aqui eu li esse artigo. Então, por exemplo, assim, um exemplo, aquela tem uma página que são várias capas de jornal, dizendo como o Cunha, né, planejava, e como a imprensa dizia que havia um planejamento do Cunha para o impeachment, para pressionar o governo. Essa página faz... esses títulos estão num artigo acadêmico, não me lembro exatamente qual, mas é um artigo acadêmico. Só que, assim, por exemplo, no artigo acadêmico, ele vai escrevendo, né, assim, certinho, explicando o que eu conto com as imagens das páginas do jornal e a cara do Cunha no alto, assim, tipo, indignado, assim. Eu acho que é um pouco isso, assim, e ao mesmo, assim, uma coisa que eu acabo tentando, assim, eu tenho, que é a questão seguinte, o que faz desse trabalho um trabalho jornalístico e não um trabalho meramente de ficção, sabe? Ou não uma ficção histórica, assim, por que esse trabalho ele pode ser chamado de uma tentativa de reportar um fato, né? Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande, que é uma preocupação muito das ciências sociais, principalmente das ciências sociais ali no berço, né, que é a objetividade do campo das ciências, assim, sabe? Então, tipo, por que as ciências sociais, quando ela nasce, ela tem muito esse desafio, assim, né? Por que isso é uma pesquisa? Por que isso é fato, assim? E aí a questão da criação dos métodos e tudo mais, aí passando pelos autores clássicos. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande que o livro tenha uma sustentação factual, sabe? Que as coisas que você está vendo, que elas encontrem respaldos nos fatos, assim. E, inclusive, também que permita que o leitor, a leitora, que ao ler aqueles fatos, ela possa pesquisar novamente aqueles fatos, né? Por isso as notas bibliográficas e tudo mais, para saber se a minha conclusão está correta, sabe? Então, assim, isso é um cacuete bem das ciências sociais, assim, de tipo, quer dizer, da ciência, né? Que é assim, olha, está aqui a minha pesquisa, está aqui o resultado da minha pesquisa, e está aqui da onde eu tirei a minha pesquisa, a minha referência. O livro tem essas duas coisas. E isso eu acho que é bem cacuete das humanas, das ciências, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero muito chegar a todos, assim, às diversas leitoras, diversos leitores, assim, sabe? Então, principalmente nesse segundo livro, assim, tem várias páginas que não tem texto, que são só quadrinhos mesmo, assim, sabe? Tem algumas páginas que são reconstruídas, assim, sabe? A partir de fatos reportados. Então, assim, ali tem uma espécie de ficcionalidade, né, vamos dizer assim. Mas, ainda assim, com uma preocupação muito grande, por exemplo, de que as frases que estão ali sejam frases reais, né? Não frases ficcionadas. Então, agora, por exemplo, a editora mesmo, a Elefante, ela está publicando alguns vídeos que são trechos do quadrinho
e com o áudio, assim, sabe? E o áudio está lá sincronizado com o balãozinho, assim, ou seja, eu escrevi ipsis literis ali, o máximo que eu pude, para reportar o fato, né? Eu acho que é isso, assim, a preocupação com o fato vem da ciência, mas eu também tenho muito uma preocupação com o lúdico, assim, que aí eu acho que vem mais dessa experiência do jornal, essa experiência do desenho, assim, dessa experiência que tem muito mais... Tem sempre uma preocupação, assim, de chegar, né, que aquela pessoa que vai estar vendo, veja e sinta interesse pelo material. Perfeito. Antes de passar para a Mel, só mostrar a capa, né? Essa página que você falou, né? Que é das páginas dos jornais. Enfim, passo para a Mel de novo, gente. Aí a gente já vai fazer nossa última rodadinha. Mel? Mel? Mel ou Érica? Então, eu falei, Mel. Tá me ouvindo? Sim. Sim, sim. Estão me ouvindo? Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, tá bom. Então, eu pensei muito no que você acabou de falar, na verdade, sobre o fato de ser uma reportagem jornalística e também com os lados de estilo, né, de grafismo. E eu achei que o campo lexical do teatro, da teatralização, da trama, do circo, mesmo desse grande acordo nacional, esse campo lexical está muito presente na obra, né? E é uma obra que apresenta, de certa forma, vários atores desse teatro orquestrado desde 2013, e o quadrinho, ele parece, mais uma vez, como eu falei no primeiro comentário, de forma temporal, mas também nos atores, o quadrinho parece juntar as pontes, né? Tentar mostrar as conexões entre todos esses atores dessa grande tragédia, né? Até o grande finale, que seria a destituição de Dilma Rousseff, que na verdade não foi um final, foi o começo de uma época até pior, né? Uma tragédia maior. Uma tragédia maior. E aos poucos, no decorrer da obra, eu percebi que tem cada vez mais personagens, mesmo sendo muito realistas, que são pessoas, mas também são personagens estilizados, tipo meio Marvel, né? Parecem uns super vilões aí chegando num Gotham City, que seria o sul leste do Brasil. E isso eu acho muito legal, né? Essa idas e voltas entre claramente uma reportagem, não é uma ficção, é uma reportagem jornalística, dentro da qual a estética ela serve para insistir nessa grande teatralização do que é o cenário político brasileiro. E isso eu acho bem interessante, né? Essas idas e voltas sem pretensão de ser uma ficção, mas puxando para alguns elementos estéticos da ficção, que eu acho que dá mais força ainda ao trabalho jornalístico. Então, eu queria saber se isso era pensado, se assim, com suas influências rolou dessa forma, enfim. Desse jeito bonito não, que você falou aí. Eu até vou roubar isso para mim, a hora que perguntar, eu falo assim, não, eu pensei desse jeito, assim. Não, é muito legal te ouvir falar, assim, com relação à estética, assim, o quadrinho, ele demanda uma teatralidade no sentido seguinte, no teatro, diferente do cinema, no teatro as coisas são muito grandes, né? Você vai apontar, você tem que apontar grande, assim, porque quem está lá na última fila tem que ver que você apontou para uma coisa longe, assim, sabe? E o quadrinho, como é um borrão preto sobre um fundo branco, esse borrão, ele tem que ter essa dramaticidade, assim, a coisa tem que pular da página, né? Isso de fato acontece, assim, não só com esse, acho que talvez até uma espécie de tradição do quadrinho, de você fazer maior para que quem está vendo entenda de fato que aquela pessoa está nervosa, está feliz e tudo mais. Até, por exemplo, assim, nos momentos mais dramáticos, que é no discurso final da Dilma, que foi aquele discurso que ela fez no Senado, é um primeiríssimo plano, assim, né, bem no rosto dela, assim, então é uma dramaticidade do olho, da expressão facial, né? Assim, a escolha que eu fiz consciente, estética, para esse livro é uma questão de...
eu tenho muito pensado no meu traço entre o borrão e o figurativo, assim, sabe? Como eu trabalho para o mercado publicitário, para o mercado editorial, assim, então, assim, eu aprendi muito com a questão do figurativo, assim, eu estudei muito, estudo ainda hoje muito, assim. Só que, a meu ver, o quadrinho, ele é feito para você ficar, sei lá, 1 minuto numa página, sabe? Ele não é feito para você ficar olhando durante muito tempo, assim. E até, nesse sentido, eu gosto muito dos quadrinhos franco-belgas, assim, porque eles têm muito essa tradição, assim, são, às vezes, traços muito econômicos, muito simples, histórias maravilhosas que fluem muito, assim, sabe? Ou seja, o desenho não fica te prendendo, né? Ele não fica te forçando você a ficar na página. Que, nesse sentido, eu tento me afastar um pouquinho desse universo comic do norte-americano, sabe? Porque aí aquela página cheia de detalhes, cheia de coisas que você fica, né, vários minutos ali, assim. E, então, assim, o livro, ora, eu fico entre o borrão e o figurativo, assim. Então, ora é um borrão, assim, você vê que é um pincel bem solto, assim. Ora é bem figurativo mesmo, assim. E aí esse trabalho de luz e sombra, principalmente, para poder criar essa teatralidade, né? E uma coisa do figurativo também que ajuda e que eu acho que é bem legal, que é uma sensação que eu também, assim, foi muito mais... que eu fui percebendo depois também, ao longo do processo, que, assim, por exemplo, se a gente pegasse a mesma história e adaptasse para o cinema, seriam atores interpretando aquelas personagens, né? Reais. O quadrinho é uma oportunidade de você colocar aquelas pessoas interpretando elas mesmas, né? Assim, se você faz um desenho bem figurativo, então, se você vê a pessoa, assim, sabe? E também, ao mesmo tempo, é uma questão assim, o borrão, o desenho que ele é menos, assim, o desenho muito demasiadamente figurativo, ele acaba parecendo fotonovela. E o desenho que é menos figurativo, assim, que ele tem menos recurso de terminar a imagem, ele deixa muito para a leitora terminar a imagem, assim, para você, sabe? Então, isso também prende mais a pessoa à história, assim. Então, ela vai completando aquela imagem, assim, sabe? Então, só que ao mesmo... Então assim, a escolha estética que eu fiz é justamente essa escolha entre o borrão e o figurativo, pensando nessas duas coisas, na possibilidade de eu colocar a pessoa real interpretando ela mesma naquela ocasião, e a possibilidade também de que a leitora, depois, né, hipotética, assim, que depois fosse ler, completasse a imagem na sua cabeça, assim, naqueles borrões que também ocupam uma boa parte das páginas do livro. Perfeito. Antes de passar para a Érica fazer o comentário final dela, a gente recebeu uma pergunta do Carlos Arthur Galo. Robson, achei muito interessante o uso dos quadrinhos para contar e retratar esses acontecimentos. Quanto tempo levou a produção da arte para a publicação? Como você escolhe quem vai retratar? Assim, teve várias depurações o roteiro, né? Teve uma depuração, assim, numa coisa que chamam de escaleta, né? Que é tipo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro, depois aquele outro. Depois disso, houve uma roteirização, assim. E aí, nesse processo de roteirização, eu fui... Aí tinha que recorrer ao material de pesquisa, né? Para poder pegar ipsis literis e checar muitas informações para não gerar nenhum prejuízo depois, assim. Agora, com relação ao tempo da arte, assim, eu acho que todo o processo deve ter demorado mais ou menos 1 ano e meio, assim, todas as páginas, né? Porque, igual comentei, as páginas ao todo, acho que antes tinha mais ou menos umas 230 páginas, depois foi cortando e tudo mais. Eu acreditei isso, assim, porque tem assim... Porque quando você vai desenhar, aí você tem que preocupar com o desenho, né? Você vai se preocupar com coisas do desenho, assim, diagramação, design, manchas brancas, manchas escuras, sabe? O que você vai usar um cinza, o que você não vai. Igual, por exemplo, em algumas eu faço uma escolha de retículo, em outras eu faço outro tipo de escolha. São coisas bem do desenho mesmo, assim, né? Então, esse processo é um pouquinho demorado por conta disso. Certo. Érica.
Estão me ouvindo bem? Sim. Então, Robson, é muito interessante ouvir você falar sobre o processo de pesquisa e das entrevistas que você fez e tal. Comentário, né, pergunta, pedido de comentário, na verdade, que eu pensei em te fazer, dialoga muito com essa questão que você e o Paulo levantaram. E que, justamente, eu acho que a grande diferença, a implicância de alguns historiadores com jornalistas, na verdade, é a implicância de historiadores com alguns historiadores também, que é justamente o trabalho feito sem fonte, sem pesquisa, né? E não é uma prerrogativa de jornal, muitos historiadores, mas enfim, não é o momento de arrumar briga com os coleguinhas aqui. Mas, enfim, eu fiquei pensando muito nessa relação, porque você é muitas coisas, né, Robson? E eu acho isso ótimo. Eu sou muito entusiasta de um mundo em que as pessoas se dediquem a múltiplos interesses e se permitam ser multitalentosas. Você é sociólogo por formação, é jornalista, é ilustrador e, enfim, atua em diversas frentes. E os seus livros, e esse, né, do qual a gente está falando também, mas também o anterior, são livros que tratam de processos históricos, de fenômenos reais, né, não é ficção, por mais que o Brasil nos últimos anos, aliás, sempre esteja deixando muita distopia aí no chinelo. E você faz isso com base, né? Por exemplo, este livro, as referências, você referencia muito a imprensa, você reproduz fielmente a mídia, né, o que foi dito na mídia televisiva ou impressa, tem todo esse trabalho. E você ressalta muito no livro, fica muito evidente o papel preponderante da mídia nesse processo que levou ao golpe, né? E diante disso tudo, eu fiquei muito intrigada com a epígrafe do livro, que eu esqueci o nome do autor, desculpa, você me lembra, por favor. Eu não lembro de cabeça. Que o jornalismo é um esboço bruto da história, né? E, ao mesmo tempo, não tem como não ter a sensação, lendo o seu livro, do quanto a imprensa interfere nos dias de hoje, mas não só hoje, né? É uma ilusão a gente pensar que é um fenômeno moderno de rede social, porque a imprensa, em outros momentos, também teve um papel preponderante assim, no decurso da história, principalmente, acho que em questões políticas. E aí eu queria saber, porque eu fiquei pensando, gente, que loucura, assim, o cara é sociólogo, o cara escreve livros com fontes jornalísticas, não só, mas também, né, que é uma fonte primária, e livros que narram fatos históricos, episódios e processos históricos importantes, e com essa epígrafe do rascunho bruto. Você sabe que é uma brincadeira com o próprio livro, assim, é mais uma vez a história do Zé Ninguém, assim, é o Philip Graham, eu sei porque eu estou colando aqui, tá? Porque, assim, o livro é um desenho, né? E o desenho é um esboço. Então, assim, é quase me desculpando, gente, eu não estou fazendo história, isso aqui é só um esboço, sabe? Então tem um pouco dessa brincadeira. Então tem um pouco dessa brincadeira, assim. Mas é muito... essa coisa, assim, de como que o jornalismo pesquisa o historiador para falar sobre a matéria do historiador que pesquisa o jornalismo para falar sobre a matéria, sabe? Tem uma coisa meio autorreferencial ao longo do texto, assim, ao longo do quadrinho. Talvez uma coisa que ficou implícita, assim, quer dizer, acaba não sendo evidenciado, e que eu acho que é muito importante aproveitar essas oportunidades como agora para falar, é porque, assim, o livro, por mais que eu tenha feito, ele é um livro muito polifônico, assim. As entrevistas, tem uma lista de pessoas que eu entrevistei, que estão no final, agradeço as pessoas que me iluminaram o meu caminho. Assim, eu consultei muito essas pessoas
porque eu não queria errar assim, o caminho, entendeu? Eu queria saber por onde eu estava indo. E aí, nesse sentido, isso que você fala do pesquisador que levanta referências e tudo mais, muitas dessas pessoas estavam muito preocupadas com isso, assim, sabe? Com essa coisa das referências, assim. Então, quando elas me apontavam, Robson, você prestou atenção nisso? Você viu que isso só aconteceu por conta daquilo? Assim, vamos dizer assim, é como se cada uma dessas entrevistas me desse uma espécie de mapa, um guia, assim, tipo, reviste esses episódios, reviste esses episódios. E aí eu, como se eu, tipo, uma espécie de mesa de luz, eu sobrepôs todos esses guias, e aí aquilo que mais ressaltasse, assim, né, quase como um gráfico, assim, eu falava assim, então são esses episódios aqui que eu vou recortar. Aí eu recorto e faço os quadrinhos, assim. É claro que eu falando desse jeito parece uma coisa muito simples, assim, mas que foi um processo muito doloroso, inclusive de tipo, nossa, vou ter que cortar isso, mas aquilo era tão importante, sabe? Por exemplo, tem uma série de fatos, assim, até a gente está conversando com eu e a editora, né, o Tadeu, de alguns episódios ainda serem contados online, sabe? Alguns capítulos serem publicados online, que são capítulos muito interessantes, mas que também não encaixavam no livro para formar a narrativa, assim, porque assim, isso que é um pouco que é o mais difícil, assim, sabe? Porque assim, tipo, ao mesmo tempo que eu tenho que me preocupar com o desenho, eu tenho que me preocupar com a pesquisa, eu tenho que me preocupar com a história, assim, sabe? Só que essas coisas, elas só vão funcionar se elas vierem todas juntas, assim, sabe? Eu só vou ter essa oportunidade, por exemplo, de encontrar pessoas como vocês, se isso der certo. Porque se não der certo, você vai pegar e vai ler, vai falar assim, putz, ele tentou fazer um livro sobre o processo de impeachment, assim, sabe? Ou sobre o golpe. Ele tentou contar isso em quadrinhos, assim, e eu não queria tentar, eu queria fazer, assim, sabe? Mesmo que depois você me questione sobre os limites daquilo que eu tenha feito, assim, eu fico muito feliz, por exemplo, com essa oportunidade de ouvir vocês, e ouvir vocês falarem com entusiasmo, assim, falar, olha, Robson, deu certo, assim, sabe? Porque parece que, assim, tipo, então aquele suor todo não foi em vão, assim, sabe? E é muito difícil, assim, e essa felicidade, ela começa desde da primeira felicidade de todas, que eu li o livro do começo ao fim, sabe? Isso, para mim, assim, tanto que, por exemplo, esse resultado, eu recorri a várias pessoas, inclusive o próprio Paulo, Paulo, lê para mim, por favor, e aí, em muitas ocasiões, as pessoas liam e falavam assim, olha, não consegui terminar, voltava assim, daqui 1 mês, 2 meses, e tipo, não consegui terminar. Aí até que eu comecei a mandar, assim, eu fui editando, até comecei a mandar, e as pessoas me respondiam 2 horas depois. Acabei de ler e tá assim, sabe? E eu falei, não, agora eu tenho um livro com início, meio e fim, assim. Aí até eu brinco com algumas pessoas amigas, assim. Eu falo assim, esse livro é um longa-metragem, você lê ele em 1 hora e pouquinho, assim, então você senta e lê, assim, sabe? Mas, para fechar de novo a sua questão, assim, o livro vamos dizer assim, é um exercício de contar a história com H maiúsculo, assim, e com H minúsculo, sabe? E aí, por ser esse exercício, ele é um esboço porque é um desenho, ele é um esboço porque é um exercício. Ótimo, obrigada, Robson. Obrigado a você. Obrigadíssimo. A gente vai começar a encerrar, e, enfim, para falar que acho que não precisa ter dúvida que você foi super bem sucedido, né, Eu acho que cada vez mais a gente questiona essa coisa da história com H maiúsculo, a história com H minúsculo, embora exista, né, a disciplina histórica e todas as teorias e métodos e tudo isso, mas essa conversa de hoje me fez ter cada mais certeza, né, disso que a gente vem trabalhando nos últimos anos, digamos assim, que é a importância de estar atento às várias formas de trabalhar a história, né? Enfim, a narrativa histórica, ela pode se dar por diversos meios, né? E a historiografia, né? Ou a história com H maiúsculo, ela não necessariamente tem o monopólio dessa narrativa. E eu acho que pessoas que trabalham com
eventos históricos, tem que estar atentos às diferentes formas de narrar o passado, né? Enfim, tem muitas tradições, está tendo alguma coisa de futebol, uma gritaria. Muitas tradições orais, por exemplo, né? Memórias, pessoas Sim, que claro, com certeza. pensam a história de outra forma que não a nossa, né? Enfim, que não essa história linear. E aí, por fim, queria agradecer muitíssimo, muitíssimo Érica, Melanie, sobretudo Robson, por ter aceitado o convite. Recomendo muitíssimo que todo mundo leia o livro, compre na Travessa, e que é realmente uma grande oportunidade de ter acesso a essa história tão recente, né? Enfim, e ao mesmo tempo que está gerando consequências até agora, né? No dia de hoje que a gente está vivendo. Enfim, então, muitíssimo obrigado. Robson, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas só terminando, agradecer muito à Livraria da Travessa pelo espaço, né? Pela parceria com a História da Ditadura. Eu acho que é uma parceria que se inicia hoje com esse evento, mas espero que seja bastante longa. A gente tem bastante trabalho aí para fazer pela frente, para divulgar o conhecimento e trazer cada vez mais pessoas para a luz do conhecimento, né? Porque, afinal de contas, é isso, né? Eu acho que muito do que a gente vive também é resultado de ignorância e de desinformação e tudo isso. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigada, Muito Paulo. obrigado. Desculpa, Por favor, só Érica. Não, lembrando por favor. que o link para adquirir o livro está fixado no YouTube, né, na transmissão. Vou agradecer mais uma vez, gente, muito obrigado, viu? Muito legal essa oportunidade de estar aqui com vocês, assim, ouvir vocês, está sendo um prazer enorme. Obrigado à Travessa. Mais uma vez também quero usar esse espaço para agradecer à Editora Elefante, ao Tadeu, à Bianca, assim, que foram muito carinhosos, muito atenciosos comigo, assim, com todo o processo da confecção do material, né, da peça livro, assim. E obrigado mais uma vez, Paulo, pelo convite. É sempre muito bom te encontrar e reencontrar. E, como eu disse, né, já me convidando aí após o apocalipse para que a gente converse pessoalmente.